Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para ajudar as pessoas, o nosso canal é voltado para pregar a palavra de Deus. E aí eu te peço com todo carinho, nos ajude nessa missão, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Vamos para a mensagem? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jorão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Olha só o problema. Você vê que o homem, ele tinha duas mulheres. Você vê que já é complicado o homem ter duas mulheres dentro de casa. Você vê na família, né? Quando a família é grande e há na família muitas mulheres, há um confronto que você precisa, muitas das vezes, apaziguar. E é o que acontecia aqui. Eucana, ele tinha duas mulheres e uma tinha filho e a outra não tinha. Você vê que isso já gera um problema muito grande, porque uma tinha um monte de filho para cuidar e a outra não tinha nenhuma. Você vê uma injustiça. Você vê que Ana, a mulher que não tinha filhos, passava por uma injustiça, por essa situação. E aí, continuando. E todos os anos Eucana saía da cidade e ia a Siló, a fim de adorar o Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. E cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e a outra para todos os filhos e filhas, mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Você vê que Eucana, ele amava mais Ana porque ele oferecia 2 vezes mais do que oferecia para os outros familiares. E isso causava raiva em Penina. E por isso Penina acabava humilhando Ana, por ela não ter filhos. A gente vai ver isso mais à frente aqui no texto. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Você vê, vou repetir aqui o versículo 5. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Você vê que a situação de Ana era difícil. Você vê que Ana, ela era amada pelo marido, mas ela passava por uma humilhação. Talvez você está passando por uma humilhação na área financeira, na vida sentimental. Você está passando por traição e todo mundo sabe. Mas uma coisa eu te falo: se você buscar o socorro de Deus, a sua vida vai mudar, porque Ana buscou o socorro de Deus. Ana lutou. Ana se humilhou aos pés do Senhor. Você vai ver no texto mais à frente. Eu estou até adiantando aqui. Ana,
Ela fez a diferença porque buscou a Deus. Ela lutou. Ela não deixou o problema prevalecer. Não deixa o problema prevalecer. Mas luta, porque eu tenho certeza que você vai ver vitória. Aí o versículo 6. E Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Você vê que uma das coisas que faz o ser humano sofrer é a comparação. Eu tenho, você não tem. E aí isso leva muita gente a uma loucura de ostentação, de aparentar uma coisa que não é. Você vê que às vezes a pessoa ela quer comprar um carro novo para aparentar para os parentes, para os vizinhos, que ela pode, que ela é superior. E na realidade, ela está passando por dificuldades. Por quê? Porque ela está aparentando uma coisa que não é. E muitas das vezes a pessoa não tem condição de ter aquele carro. A gente vê muito isso. A pessoa ostentar. Botar cordãozão de ouro, relógio de ouro, anel de ouro. Mas na realidade, você vai ver, a pessoa ela vive com dificuldade. Você vê o pobre, ele quer colocar no pé um tênis caro para aparentar. E isso vai levar a pessoa a sofrer, porque por causa daquele tênis caro, ela deixou de comprar coisas essenciais para a vida dela. Então a gente não pode cair nesse erro. E muitas das vezes a pessoa cai nesse erro porque tem a mania de ficar comparando. Não. Você não tem que comparar a sua vida com ninguém. Você tem que lutar para ser feliz. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque se você ficar olhando e comparando a sua vida com as outras pessoas, você vai viver uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Então a gente tem que agir com sabedoria, a gente não tem que comparar a nossa vida com ninguém, porque cada um tem um chamado. Você não pode ficar se comparando, e muitas das vezes a pessoa se compara e se coloca numa situação de inferioridade. Não, você não é inferior a ninguém, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Para com isso, porque isso é um jogo do diabo que leva as pessoas ao sofrimento, à comparação. Para com isso. Não se compare com ninguém. Lute com todas as suas forças para ser feliz, para realizar os seus sonhos. Aí você fala assim: ah, Renato, mas eu sou muito velho. Para com isso, velho é o diabo. Você ainda vai viver os melhores dias da sua vida. Firme a fé. Não se entregue ao problema. Não se compare a ninguém. Mas lute para ser feliz. E você com esse pensamento, você pode ter certeza, o pensamento de não se comparar com ninguém, de lutar para ser feliz, pode ter certeza, você vai viver os melhores dias da sua vida. Continuando aqui, vou voltar para o versículo 6 para a gente entender melhor. E Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Você vê aqui que ela estava com um sintoma até de depressão. Porque a pior coisa é você ficar é, ser obrigado a ouvir coisas que te entristecem. No caso aqui, Ana, ela era obrigada a ouvir certas coisas porque era a outra mulher do marido dela.
E isso acabava o quê? Perturbando. Você vê que Penina aqui era usada pelo diabo para levar Ana à depressão. E é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas são usadas pelo diabo para perturbar, para tirar a paz. Mas você tem que desprezar isso, você não tem que considerar isso. Se tem alguém te perturbando, se tem alguém te humilhando, você tem que desprezar, você não tem que valorizar isso. Você tem que voltar os seus pensamentos para a palavra de Deus, o que Deus fala de você. Que você é a imagem e semelhança dele. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua casa. Firme os seus pensamentos na palavra, firme os seus pensamentos em Deus, que você vai vencer qualquer situação. E você vê aqui, voltando aqui para o texto, que Penina humilhava tanto Ana que ela ficava sem comer, ficava triste. Vamos aqui ler o versículo 8. Vamos, o 7. E isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Você vê que o marido dela aqui tentava consolar ela, tentava diminuir a dor dela. Mas a realidade é que tem problema que não tem como a pessoa diminuir. Tem problema que só Deus pode resolver, e era o caso de Ana. Ana, ela não aguentava mais aquela situação. E a realidade é que a pessoa que vive sempre triste, ela vai morrendo aos poucos. Por isso você não pode cair no jogo do diabo, se entregar à tristeza, porque senão você vai definhar, senão você vai perder a razão de viver. Não se entregue à tristeza, por mais que a sua situação seja difícil, lute. Porque eu amo muito essa história de Ana aqui, porque foi uma história de superação. Ana, ela lutou. Você vai ver agora no versículo 9 que ela fez algo que fez a diferença. Versículo 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, e orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição, lembra-te de mim, não esquece da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Você vê aqui a promessa, o voto de Nazireu. Sansão tinha esse voto de Nazireu e quebrou. Aí continuando. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ali começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Respondeu Ana. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada,
Não comi, nem bebi, nem cerveja. Estou desesperada. Estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Olha só o nível de dor de Ana. Porque além do sofrimento, vem os maus pensamentos também. Que isso é uma praga que fica martelando na mente, ó. Você não presta para nada, você não pode ter filho. As outras mulheres têm filho e você não tem. E aí os maus pensamentos que a Bíblia fala que são os dardos inflamáveis do maligno, coloca a pessoa mais para baixo ainda. E aí o que aconteceu? Ela, diante disso, ela orou a Deus, pediu a Deus. Ela se humilhou na presença de Deus. E aí o profeta pensou que ela estava até bêbada. Mas ela estava se humilhando, chorando na presença de Deus. Versículo 17. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Versículo 19. E na manhã seguinte, Eucana e sua família levantaram cedo e adoraram a Deus. E o Senhor aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida no tempo certo e deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor sacrifício anual, o sacrifício especial, e ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que, de fato, cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. E depois que ele foi desmamado, ela levou a Siló e levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher. Repetindo: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. E esse menino se tornou o grande profeta de Israel, o profeta Samuel, que foi instrumento de Deus para dirigir o povo de Deus. Você vê, tudo mudou por causa de uma oração, de um clamor. Por isso, clame a Deus, rasgue o coração diante de Deus. Seja lá o problema que você está passando, para Deus tem solução. Não tem para o homem, mas para Deus tem. Firme a sua fé. Busque a Deus. Pare de ficar olhando para o problema. Pare de ficar olhando para a razão. E firme a fé em Deus, porque para Deus nada é impossível. Está escrito. Firme a sua fé, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E eu peço você nesse momento, dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão
que nós iremos consagrar o pão, vamos orar e eu tenho certeza que Deus vai abençoar no nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e arranca agora todo o mal. Meu Deus, eu não sei o problema que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe. Talvez essa pessoa está sendo bombardeada pelos maus pensamentos, e eu repreendo a você, espírito maligno que está por trás desses maus pensamentos. Eu ordeno que saia, suma e desapareça no nome de Jesus, e determino a bênção, a cura, a libertação no nome de Jesus. Levante o pão para os céus agora bem alto. Meu Deus, eu consagro esse pão, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do teu poder, ela vai experimentar do milagre. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí. Coma com fé e receba a bênção. Tenha experiência real com o poder de Deus. Coma aí, mastigue bem e creia que Deus é contigo. Fala com fé. Deus é comigo. Amém? Que Deus abençoe a todos. E peço mais uma vez, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude para o crescimento do canal. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.